Oi, gente, tudo bem? Professor Thiago falando. Gurizada, na última semana nós tivemos uma aula ao vivo de Sociologia, caso em que eu gostaria de ter apresentado a vocês alguns conceitos do pensamento e da obra do Marx, de maneira um pouco mais aprofundada, né, e extensiva do ponto de vista do conteúdo, mas nós não conseguimos fazê-lo pelo adiantado do tempo, perguntas interessantes surgiram, e eu me refiro especificamente aos conceitos de valor de uso e valor de troca de mercadorias, de acordo com o pensamento daquele autor. Este vídeo nada mais é do que uma tentativa de expor esses conceitos para que vocês tenham as ferramentas de que precisam para a gente, no próximo encontro, avançar em termos conceituais e, por assim dizer, consiga dar conta mais ou menos do nosso planejamento, tá bem? Para que ninguém saia prejudicado, então eu gravei este vídeo. Qual é a ideia básica do conceito de valor de uso de mercadorias para o Marx? Vamos lembrar o seguinte: esse autor está estudando o que ele chama modo de produção, algo que nós examinamos na nossa aula da outra semana, e para ele o modo de produção capitalista ele tem algumas características próprias peculiares, que o diferenciam, por exemplo, do modo de produção feudal ou do modo de produção que se refere lá à Antiguidade Clássica, em que nós tínhamos homens livres e escravos, tá certo? Pois bem, o modo de produção capitalista, de acordo com Marx, tem como uma condição básica de existência o que ele chama de mercadoria. O que é uma mercadoria? Ele diz, tudo aquilo que tem um valor de uso e que tem um valor de troca, pelo menos potencialmente. O que é o valor de uso de uma mercadoria? Vamos pensar assim, ele diz, por exemplo, este artefato aqui, este livro. O valor de uso de uma mercadoria, de acordo com a sociologia do Marx, nada mais é do que o valor que é concedido pelo indivíduo subjetivamente àquela mercadoria, né, que ele pode obter ou a qual ele já dispõe. Simples assim. O valor de uso deste livro aqui, que fala sobre a sociologia do Marx, para mim, é muito grande. Eu considero este um bom livro, embora bem resumido e direto, apresentando, em linhas gerais, a sociologia desse autor. Para alguns de vocês, vamos supor, alguém que não gosta de sociologia, ou que já estudou e viu não é a minha praia. Vocês vão dizer, esse livro para mim não teria nenhum valor de uso. Se alguém me dá esse livro, eu coloco ele como algum tipo de escora de outro objeto que eu preciso segurar e manter de pé numa estante, mas eu não deixo ele mesmo à mostra. Por quê? Porque o assunto me é indiferente. Então, primeira consideração, o valor de uso de uma mercadoria não é senão aquele valor que o indivíduo atribui a um produto qualquer, de maneira subjetiva. Portanto, admite divergências. O valor de uso deste livro para mim é enorme, enquanto para essa pessoa hipotética que eu mencionei é nulo, não tem nenhum valor. Tranquilo? Agora, o que permite troca de mercadorias entre outras coisas, pensa Marx? É o fato de que aquilo que hoje não tem nenhum valor de uso para mim e, no entanto, eu possuo, vamos supor agora que alguém me deu esse livro. Me deu esse livro, eu não me interesso pela sociologia do Marx, mas ele agora faz parte das minhas propriedades. Ele, para mim, não tem nenhum valor de uso, mas para outra pessoa que está começando a estudar esse autor, parece que é a grande obra de referência para os seus estudos. Nesse caso, há um valor de uso para esse outro indivíduo, para mim já não tem mais. A única utilidade que eu vejo nele a partir de agora é tomá-lo como uma mercadoria passível de ser trocada por outra mercadoria, tá bem? Então assim a gente esgota em linhas gerais, de maneira bem básica, o conceito de valor de uso de uma mercadoria, que para o Marx é subjetivo. E é o que permite, ali adiante, nós trocarmos objetos quaisquer, produtos quaisquer. Feito? Aí vem o segundo conceito, esse um pouco mais sofisticado, que é o de valor de troca de uma mercadoria. O que significa, de acordo com esse autor, um valor de troca de uma mercadoria? Ele diz assim, ora, no fim das contas, vamos pegar de novo este livro. Eu posso tentar entender a pergunta básica que diz, em virtude do que, ou o que tornou possível a sua existência? É fato que esse livro aqui não dá em árvore, né, gente? Ele não estava lá no meio da mata e daqui um pouco brotou numa macieira. Não foi assim. E aí a pergunta do Marx é, em virtude do que este artefato, este objeto, esta mercadoria passou a existir? Ele diz, a gente responde a essa questão de maneira abstrata
mas objetivamente, isto é, sem depender do indivíduo considerado na sua singularidade. Ele diz: a gente vai entender o valor de troca dessa mercadoria, deste livro, se a gente pensar a matéria-prima de que ele foi feito, aí vocês vão pensar basicamente em papel, também a tinta utilizada na impressão, se a gente pensar nos instrumentos utilizados para a sua confecção, para a sua produção, e também o terceiro elemento, se nós pensarmos na força de trabalho que foi necessária para realizá-lo, entende? Como assim a força de trabalho? Algum trabalhador que teve que algo semelhante a uma gráfica, produzi-lo, tá certo? Para uma editora, seja qual for essa editora. A grande questão qual é? É que vai ser objetivo o valor de troca para o Marx, porque ele pensa a imagem abstrata do que ele chama tempo de trabalho necessário para a produção de uma mercadoria. Então vamos pensar assim, o valor de troca deste livro é a soma, pegue uma equação lá com a professora Gisela, é a soma da matéria-prima de que ele é feito, dos instrumentos que foram utilizados na sua produção e também da força de trabalho empregada pelo trabalhador para realizá-lo. Aí o Marx diz: como é que a gente vai considerar a matéria-prima? Basicamente é o seguinte: qual foi o tempo de trabalho necessário para que alguém extraísse da natureza ou produzisse papel? Ainda, a tinta de que eu falei há pouco. A pergunta, de novo, é reposta. O tempo de trabalho médio necessário, ou seja, nem daquele trabalhador que é o mais eficiente de todo mundo, nem daquele que é preguiçoso, vagabundo, que não quer trabalhar. Né? O tempo médio de um trabalhador que tem as suas competências e produz nem de maneira acelerada, loucamente, nem de maneira preguiçosa. Então tá lá. Do ponto de vista da matéria-prima, a gente pergunta como e em virtude de quanto tempo e quanto trabalho foi preciso destinar à extração da matéria-prima papel da natureza, e também tinta. O mesmo se aplica às ferramentas, aos instrumentos, às máquinas. Quanto tempo foi preciso, quanta força de trabalho foi preciso, foi necessário, no fim das contas, para que se produzisse aquela máquina enorme que imprime folhas e mais folhas aos milhares em pouquíssimo tempo, e aquela outra máquina que depois corta o papel e coloca numa sequência adequada e ele já sai encadernado. Entende? Não é uma coisa que surgiu do dia para a noite, foi preciso bastante trabalho e é uma reação em cadeia, tem o trabalho daquela máquina e a própria máquina foi constituída a partir de outros elementos e itens que foram produzidos por sua vez por outras pessoas que tiveram muito tempo despendido na sua execução. Tá? E aí o terceiro elemento é a força de trabalho ela mesma. E aqui, gente, eu passo para um outro tema que eu vou tentar contemplar, só vou tentar fazer com que esse vídeo não se estenda muito, para não ser muito chato para vocês, que é o conceito do Marx, de acordo com o qual, no capitalismo, a força de trabalho do trabalhador, ela mesma se torna uma mercadoria. Qual é a ideia? Basicamente é o seguinte, eu vou perguntar o que foi preciso para que a força de trabalho utilizada na produção desse livro viesse a existir. Ela é uma mercadoria. Eu mesmo, Thiago, penso Marx, vendo algumas horas da minha vida produtiva ao Colégio Farroupilha, vamos supor, e em troca desse pagamento, o Colégio Farroupilha faz uso da minha força de trabalho. Essa é a maneira de pensar na análise do Marx em termos do que seria o capitalismo, tá bem? Vamos lembrar que a gente está falando da visão desse autor. E o grande ponto, então, vai ser o seguinte. Ora, qual é, pensa o autor, a única mercadoria que é capaz de criar valor? Do nada. Entende? Eu tenho uma matéria-prima, ela foi extraída da natureza, é aquela matéria-prima, ponto. Ela não vai ser ainda algo que tem um valor por si, a menos que alguém a extraia de lá. Aí o Marx se dá conta, sem fazer muito esforço, que a única mercadoria capaz de criar valor é o trabalho. O trabalho esse que eu mesmo, Thiago, posso vender ao Colégio Farroupilha, ou qualquer escola, ou também posso comprar, quando eu contrato, por exemplo, uma pessoa para limpar aqui a minha casa, entende? Eu estou tomando a força de trabalho dessa pessoa como uma mercadoria em vista da qual eu pago uma quantia, um valor determinado, e a pessoa faz o serviço. Mais ou menos como eu faço na escola, tá bem? Então essa é a lógica de pensamento, por assim dizer,
do pensamento da sociologia do Marx. E aí a grande questão qual é, gente? No caso específico que ele está examinando, ele vai perguntar: mas como assim o trabalho cria valor? Simples. De início era uma árvore. Ali adiante se tornou papel. Não se tornou papel do nada. É porque o trabalho daquele indivíduo incidiu sobre a matéria-prima, ele dedicou horas da sua vida manipulando aquela matéria-prima e a partir disso ele criou não apenas a árvore, mas um livro. E ao fazer isso, o que esse cara teria feito? Ele teria transferido. O vizinho agora ligou uma furadeira. Super legal, né? Ele teria, mas vamos lá, depois a gente edita. Basicamente, o que o Marx está dizendo é, ao fazer isso, ao extrair essa matéria-prima e trabalhar sobre ela, o que está fazendo o trabalhador é transferir o valor do seu trabalho para a coisa matéria-prima. Então notem, eu, Thiago, usando a minha energia, o meu trabalho, a minha dedicação, empenho, força, o meu suor, para fazer daquilo que era só papel um livro. E agora eu transferi a minha força de trabalho, de certo modo, para esse objeto. Eu criei um valor, algo que não existia antes, tá bem? E é por isso, pensa Marx, que para um capitalista, isto é, a pessoa que detém os meios de produção no capitalismo, é muito conveniente pensar na força de trabalho como uma mercadoria a ser comprada de um trabalhador qualquer, porque é a partir do trabalho desse cara que tu acabou de adquirir o trabalho dele, que tu aumenta o teu capital. Ou seja, tu compra o trabalho dos outros que vão acabar trabalhando por ti e aumentando as tuas riquezas. Tá certo, gente? Basicamente, essas eram as noções que eu queria passar para vocês. Se não ficou muito claro, eu ainda vou disponibilizar um pequeno texto com essas exposições para que vocês tenham acesso a materiais diversos, às vezes de maneira expositiva, não sendo numa aula dialogada, a gente tem algum prejuízo de natureza pedagógica. Então eu vou disponibilizar um textinho para vocês com esses conceitos, nem todos eles contemplados no nosso livro, tá certo? Beijo para vocês, a gente se fala. Tchau, tchau.